Meus amigos, tem jogos que já nascem históricos. A partir do apito final do árbitro, o negócio já está eterno. E esse 6-0 do Vasco para cima do Santos, fora de casa, para mais de 50 mil pessoas no estádio, é absurdo. Primeiro que você não consegue nem imaginar, tá? Assim, não tem pessoa neste mundo, nem o torcedor mais fanático e otimista do Vasco, acreditaria que o Vasco iria fazer 6 gols no mesmo jogo nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco fez. Tudo bem que o Santos é um time que está desesperado no campeonato. Vinha até de uma fase irregular, né? Ainda tem isso. Nos últimos 3 jogos, o Santos tinha empatado um contra o Sport, que beleza, é um resultado ruim dentro do prisma atual, mas tinha 2 vitórias seguidas antes do jogo contra o Vasco, contra a Juventude e contra o Cruzeiro fora de casa, um dos líderes do campeonato. Aí, quando você pensa que o Vasco, ou perdão, o Santos tem agora uma oportunidade de emplacar 3 vitórias seguidas em 3 jogos, que nada. Em casa, para mais de 50 mil torcedores que beiraram o silêncio de um estádio vazio depois do 6º gol, enquanto todos estavam de costas para o show do Vasco em campo. O Vasco já faz 1-0 no placar no primeiro tempo e tem até um quê de polêmica ali, beleza, tinha uma expulsão, possível expulsão para cada um dos lados, tem o lance do pênalti anulado por impedimento, que não tem muito o que questionar, mas era um clima ali que alguma torcida podia reclamar do árbitro. Mas com o final do jogo, não tem polêmica certa. O Vasco tinha feito 1-0 no primeiro tempo com o Lucas Piton, que viria a dar uma assistência no segundo tempo, depois de um início bom do Santos. O Santos ainda teve isso, né, cara? O Santos inicia o segundo tempo com ímpeto de empatar. O Santos tem uma chance, uma grande chance com o Guilherme nos 2 primeiros minutos, que ele finaliza para fora, tá livre inclusive de marcação, e de quebra depois tem a bola na trave do Barreal. Ou seja, o Santos veio com uma perspectiva diferente. Não é nem dizer que veio de um tempo para o outro, no intervalo as coisas mudaram, o time perdeu um pouco o ímpeto pelo jogo, não. A questão é que, depois disso, naqueles 15 minutos, o Santos tem um apagão que eu só vi em Brasil e Alemanha no 7-1 em 2014. O apagão é desse nível. E isso acabou com qualquer chance que o Santos poderia ter. Em 15 minutos foram 5 gols, cara. O Coutinho desfilou, o Coutinho faz 2 gols, dá assistência, distribui jogo. O 4º gol, a torcida do Santos está gritando olé. O barulho de fundo é da torcida gritando olé e o Coutinho desfilando, ativando um 2 ali, talvez com o David, recebe a bola e chuta de cavadinha contra um goleiro que é o Gabriel Brazão, que vem fazendo um bom campeonato. E sofrer ali o seu 4º gol e viria a sofrer mais 2. Grande atuação do Ryan, o Coutinho destruindo o jogo. O Vasco, que tem um time conhecidamente mediano para aspirar a qualquer coisa maior no Campeonato Brasileiro, no máximo uma vaga na Sul-Americana, esse Vasco fazia o que parecia ser um treino contra o Santos. No duelo do desesperado contra o ansioso por esperança, o Vasco humilhou o Santos. A realidade é essa. Tem todos os critérios necessários, todos os requisitos necessários para ser considerado uma humilhação. A torcida que protesta sem olhar para o campo, todo mundo, cara, a cena é absurda. A torcida do Santos está virada de costas para o campo e em silêncio. Um silêncio ensurdecedor. O técnico cai imediatamente após o fim da partida. O craque do time, que é uma das únicas esperanças do Santos, se não a única no ano, que é o Neymar Júnior, ainda de quebra, um Neymar Júnior, um cara fora de série na geração, ele sai chorando do campo. E de quebra, para piorar a situação do Neymar, quem é que torce, ou pelo menos tem foto com camisa do time adversário? A ex do cara, pô. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. O fato é, a situação do Santos, até psicologicamente, esse jogo pode afetar muito. Fora que já tem uma mudança estrutural e organizacional. O Kleber Xavier já foi demitido, já teve coletivo do Alexandre Matos falando em reformulação e começando pela saída do treinador. Vai manter comissão técnica, mas um dos principais pilares, o treinador em si, já foi destituído. Deve ter mudança ou uma tentativa desesperada no mercado nos últimos dias de contratar mais alguém. E o Santos sofre um baque, até na relação torcida e clube, que é impactante. A zoação é gigantesca. E a decepção com o próprio time nesses cenários é genuína e é imensa, cara. Porque uma humilhação dessa, a sua torcida enchendo o estádio com 50 mil pessoas para sofrer um 6-0,
para um time que todo mundo sabe que é a briga a mesma do Santos ali, talvez no máximo Sul-Americano e principalmente brigar para não cair, é um baque para o torcedor santista e para o Santos em si que pode pesar nas próximas rodadas e colocar o Santos numa situação ainda mais complicada. O fato é que o teto do Santos ele está muito claro, ele é definido nesse jogo. Final de, se não me engano, foi o 18º jogo, né? Final de primeiro turno para ambas as equipes. E o Santos mostra que não consegue, não vai brigar mais do que para não cair. Assim como o Vasco mesmo. O Vasco não vinha em grande fase. Meio até melhorando um pouquinho depois daquela eliminação vexatória para o Puerto Cabello. Teve ali a classificação contra o CSA, dos males o menor, obviamente, importante até financeiramente para o clube. Estava esboçando alguma tentativa de vencer um jogo, teve alguns empates, vinha de um empate contra o Atlético Mineiro com um sabor um pouco amargo e consegue uma vitória que dá muita moral. Dá muita moral para o trabalho do Diniz, dá uma esperança, óbvio. Eu não considero que isso pode virar a chave do Vasco a ponto de querer alçar algum salto maior no campeonato, porque não tem time para isso, mas consegue um respiro para dizer, olha, dá para fazer jogos assim, dá para atuar em bom nível e competir e evitar o rebaixamento, que é o principal objetivo do Vasco. Mas o fato é, esse jogo já está na história e por muito tempo. Deixa aí o que você acha, comenta o que você achou, se você assistiu o jogo, se você só viu a repercussão e no mais, me segue se gostou do vídeo, valeu, tamo junto, tchau.